bem com vocês? Estamos aqui para um webinar especial aqui com a minha participação, Luciano Bittencourt, aqui da equipe do Trade ao Vivo e também com o meu parceiro aí de casa, né? O Renato Bertani. E aí, tudo bem, Renato? Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Parceiro de casa, parceiro de fluxo, parceiro. Eu gosto do Goiás aí em Goiás, viu, cara? Eu acho um time bacana. Parceiro de futebol também. Um time simpático, né? Goiás Sport Clube, perdeu seu único meio campista, hoje vai ser tenso. Mas você gostou, você torceu pro meu time aqui de coração no final de semana, que eu sei, né? Ah, sim, né? Foi bom ter batido aqui nos lagartixas. É isso aí, galerinha. Vamos lá, então. Né? Estamos aqui para falar de um tema super importante, né? A gente começou, né, aí no dia 27, né? Hoje foi nosso 7º dia só da sala de leitura de fluxo, né? E sempre abordamos ali, né, quem já está acompanhando, falamos ali sempre de escolha de entrada, né, escolha de mão, né, calcular o seu risco e tudo. Então, a gente escolheu aí como primeiro tema, né, até a sugestão do Bertani, porque eu, né, preciso aqui estar alinhado aqui com vocês, né, a maioria é iniciante aqui na leitura de fluxo, então eu preciso ser bem didático, né, Bertani, com relação à escolha, né, da quantidade de ações e tudo. Então, é uma coisa que eu quero fazer junto com a galerinha que acompanha a gente aí na sala de leitura de fluxo. Então, foi o tema, né, que a gente escolheu para início aqui de vários temas, né, Bertani, que a gente vai fazer aqui ao longo das semanas, né, ao longo dos meses aqui, dentro do assunto leitura de fluxo e tape reading. Não, sem dúvida, Luciano. E é um assunto, cara, que por mais que a pessoa seja. Eu conheço traders que já estão há muito tempo no mercado, que às vezes tem dificuldade de determinar seu tamanho de lote inicial, porque às vezes não dá atenção devida, ou às vezes está querendo, inclusive, aumentar ali o seu posicionamento, o seu gerenciamento, e quando a gente fala lá, e eu fui o iniciante nisso, porque é muito comum da nossa área, né, da leitura de fluxo, segregar operações, vamos dividir, vamos entrar com meia mão, porque a gente começa a ver o movimento e a gente vai sentindo ali aquele movimento, e a gente não tem aquele desespero, fala assim, não, tem que ir em tal ponto, então a gente vai construindo toda aquela nossa jornada, e a pessoa começou a se indagar, como assim meia mão? Como assim um terço de mão? Hoje, Luciano, essa aula, assim, casa perfeitamente. Você sabe que hoje à tarde a gente viu ali, você não acredita, eu vi uma operação em lojas Renner, cara. Eu vi uma operação em lojas Renner, que toda hora eu tô vendo Então, ela ali. ligada à tarde, né, tudo. Pois é, a gente vai criando ali o tal do metajogo, né? Entendendo o que os players vão fazendo e desfazendo no papel, quando você olha vários dias seguidos o mesmo. E a galera montou uma posição cheia. E eu falei: olha, para quem quiser construir, iniciar e terminar a construção da mão, ou até mesmo aumentar um pouquinho mais, a gente chegou a colocar 5 terços da mão, cara. E o stop no 0 a 0. Legal. No 0 a 0. Então foi muito legal mesmo. E só não foi mais legal porque a Maledeta não teve horário para chegar no alvo final, mas quase foi lá, cara. O mercado deu uma boa puxada aí neste sprint final aí, né, do Dow Jones, né? Vi aqui nos fechamentos aqui muita coisa revertendo aí nesse finalzinho, coisa, né, tipo, voltando de mínimas e Local lógico, web né? negativa que tava, fechou positivo. Né? A gente viu, né, operações ali, por exemplo, de manhã a gente estava acompanhando Local Web, estava acompanhando Natura, cara. Natura a gente pegou uma venda topíssima também ali dentro da sala, enfim, foram ali os pontos, né? Deixa eu dar aqui uma boa noite para a galera, né? Primeiramente aqui, né? Fazer esse abraçamento aqui com eles, né? O Anonymous na área aí tá. Eu sempre esqueço o nome dele, você lembra, Bertani? Ele tá sempre por aí, viu? Ele tá sempre aí, tá desde a mentoria 1 do André, agora tá aqui no Trade ao Vivo. Pô, legal, Tá aí Anonymous. na área aí, boa noite, meu amigo. Boa noite, Fernando Teixeira tá na área. Marco Aurélio tá aí também na área, boa noite. Silvana, que pede sempre BBDC pra gente, tá lá também acompanhando a gente, seja bem-vinda. Silvana é parente do Trabuco, presidente do Bradesco. Ela tá querendo saber, só de BBDC. José Jorge também na área, boa noite para você. Anderson Silva também na área, boa noite, meu amigo. Zilmar Alves, boa noite. Alessandro Rocha, outro Anônimos aí também na área. A galera, né, precisa logar, né? Eu também, quando escrevo aqui no campo aqui de escrever no Slido aqui, ele sai Anônimos, não sei porquê. Ele pede embaixo o eu tô nome. logado lá embaixo. Não, assim, é só um comentário mesmo aqui. Tânia, Maria tá na área, Antonino, Ivan, Edivaldo, Rosângela, Jean-Claude, a Tânia de novo, Janaína também, acompanha a gente também aí durante o dia, o Augusto, Roberto César, Disseu, a galera tá toda aí presente, valeu, obrigado a todos aí pela presença. Outro anônimo, aqui ó, Kleberson também tá na área, Keila Rosa, enfim, galerinha do bem aí que acompanha a gente aí, né não? É isso aí. Bora começar? Bora. Tá contigo aí, cara. Eu vou ficar Beleza. quietinho aqui, qualquer coisa você me chama. Tá ok. Bom, deixa eu compartilhar aqui a apresentação, né, lógico. Bertano, eu tô com um problema aqui na tela que compartilha. A apresentação tá vindo para outra tela. Sério? Mas você tem como escolher, você sabe, né? Ó, vou remover essa que você tá.
Vai de novo. Agora você coloca parar Não, compartilhamento. não, 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 não. Aqui tá tudo bem. Eu falo, a minha apresentação do PowerPoint, ele tá jogando numa tela do lado. Ah, então você vai em configurações, ó. PowerPoint faz o seguinte: coloca Ah, F5, dá F5. F5. Configurações das bolinhas aqui. Não, não, não. Dá F5 no Ferramenta. PowerPoint, no PowerPoint, Aham, tá? tá, já foi. Aí, quando você dá esse F5, você tem como escolher qual é a tela que você vai apresentar. Você vai em exibir configurações. Exibir configurações. Isso Alternar, aí, galera. É alternar PP. entre modo de exibição. Tá. Agora vem pra tela de baixo. Será que eu troco então aqui? Acho que vou fazer isso então. Isso. Eu vou trocar Mais aqui fácil. a tela da apresentação. Que compartilha aqui. Só um instante, galerinha. Compartilhar. Tela 1. Pronto. Vou tirar aqui, né? Rodando aí, beleza? Legível. Vou Perfeito, cara. botar Só isso aqui. não tá muito bonita a foto ali do fundo, só, mas o resto tá. Rapaz, isso aí tem história. Respeita a história desse rapaz, tá na foto. Olha, mas o resto tá bonito. Tirando essa foto, o resto tá bonito. Você tá doido. Vamos lá então. Então, sejam bem-vindos aí novamente, né? Vamos falar aqui sobre gerenciamento de risco dentro, né? Deixa eu colocar aqui só uma. Aqui não compensa deixar não, né? Mas deixar compartilhado mesmo aqui. Gerenciamento de risco dentro da leitura de fluxo de ordens. Então, é uma forma, tá, gente, da gente conversar aqui na mesma linguagem, tá? Então, dentro da sala a gente vai abordar bastante, né? Meia quantidade. A gente não vai falar tanto em quantidade de ações, a gente vai falar em terços, metade, né? Um quarto, vamos falar em frações, tá? Da quantidade de operações. Porém, a gente esbarra muito, né? Isso eu vejo desde a minha época como mentor, né? Que já fui agora professor e analista aqui do Trade ao Vivo, uma barreira que sempre tem, qual a quantidade, né? Luciano, beleza, meio mão de quê? Né? De qual quantidade você está falando, enfim, há essa barreira, né? Então a gente primeiro vai abordar aqui uma seleção, tá? Dessas oportunidades, né? Escolher um ponto de entrada, escolher definir seu stop, principalmente, e baseado nessa relação, né, de risco-ganho, você colocar, né, programar sua cabeça tudo aí para uma execução, né, rápida de quantidade de ações versus preço nominal do ativo. Essa é a ideia aqui de hoje, ok? Então, bora lá. Segundo slide aqui, falando aqui sobre, não um teminha que a gente vai falar aqui. Primeiro, eu só quero abordar aqui rapidamente, né? Não vou prolongar muito, mas é lógico, vou falar aqui de alguns assuntos importantes, né? Dessa profissão, day trader, né? Ser day trader ou não ser, eis a questão, né? Já dizia lá nosso querido William Shakespeare. Então, a gente tem que entender muito bem, né, gente, todos os aspectos que envolvem, né, a escolha, né, escolher aí essa profissão. É necessário, né, uma graduação. A gente, né, não vira day trader de uma hora para outra. A gente precisa passar por um estágio de a primeira aprendizagem, depois maturação e depois você vai virar um profissional day trader, né? E muita gente pula nessas etapas, né? Há uma falência, né, de traders, né, que se iniciam no mercado a todo vapor e quebra a conta, né? Tem vários ganhos exorbitantes no início, fica com isso na cabeça, querendo buscar isso novamente e, né, a ruína, né? A pessoa quebra a conta, pula de uma corretora para outra, enfim, perde bastante seu capital na bolsa. Então a gente tem que tratar a profissão com muita seriedade, gente. É uma formação, tá? Faz parte ter uma formação, entendeu? Inicial, onde você vai estudar, vai aprimorar suas técnicas, vai passar por uma fase de maturação, que é essa coisa de começar a operar no mercado, né, na conta real, passando do simulador, e lógico, né, começar a bolar um plano, tá, de estratégia para que você consiga executar isso. Então, é muito importante ter um preparo mental, um planejamento financeiro e o método operacional, né? São os 3 M's, né, que o mestre Alexander Elder aborda em seus livros, né? Mente, manejo de risco, ok? E manejo de dinheiro, né? E também o seu método operacional, né? São os 3 M's aí. Então, muito importante, tá, galera? Antes de trilhar esse caminho, ter todo esse preparo aqui, eu mesmo me preparei ao longo de 2 anos, tá? Para poder migrar, né? Para ser, né? Eu era funcionário de uma empresa, ali em meados de 2016 para 2018, eu fiz um planejamento para ter um planejamento financeiro, né? Para ter uma segurança, ok? Porque é uma profissão de altos e baixos, sim, são cíclicos os movimentos, então você tem que estar preparado principalmente para os momentos ruins. Os momentos ruins te levam a um abalo mental, então você tem que ter um preparo mental, né, ter uma mentalidade forte aqui, um mindset forte, uma ancoragem, né, visando aí uma experiência de longo prazo, né? A ideia aqui não é ficar rico da noite para o dia, quem dera, né? Fosse tão fácil assim. A ideia é que você tenha ganhos consistentes ao longo do teu tempo dentro da bolsa. E lógico, né? A sua técnica operacional importa sim. Então, a gente vai falar, né?
essa fotinha, Bertani, foi tirada lá na Expert, em 2019. Eu tirei essa foto aqui, vendo essa palestrinha lá do Alexander Elder, e ele falou justamente isso, né? É uma das profissões mais difíceis que tem no mundo. Por quê? Para você ser um day trader de sucesso, você precisa ser um analista financeiro e um operador financeiro. São duas profissões em uma. E tem que exercer as duas muito bem. Então você tem que fazer sempre um trabalho de estudo, análise do ativo e depois executá-las. Assim que você define os pontos, você tem que executá-las muito bem. Então não pode, tá? Nunca exercer ao mesmo tempo essas funções, viu, gente? Tem que separar muito bem. Então primeiro, né, nós day traders, a gente faz o quê? Analisa, faz os pontos de entrada, saída, alvo, faz todos os estudos prévios e o operador, assim que os pontos são, né, acionados, você tem que executá-los, tá? Executá-los mesmo. Então, nunca deve aí, confundir os dois. Diz aí, Muito bom. queria falar? Não, eu tô me segurando aqui, porque realmente eu não quero ficar atrapalhando tua aula, cara. Não, não, é Cara, importante, quanta cara. coisa Você legal vai que você agregar falou aí. bastante isso aí. É a profissão mais difícil do mundo, pessoal. Não tem jeito, a gente sempre conversa sobre isso, né? Ela não é mentalmente amigável. E lá no slide anterior você falou, né, sobre a questão mental. E, gente, eu posso falar para vocês, eu falo por mim, e o Luciano vai falar por ele, e outros amigos também que são traders. A gente nunca está blindado para o mercado, para situações que o mercado nos traz de equívocos e que nos deixam em momentos complicados. Mas a diferença com o tempo é que a gente vai aprendendo a sair mais rápido de situações que nos deixam, ou que nos deixariam muito para baixo quando a gente está começando. Como, isso aqui só acontece comigo, o mercado veio pegar meu stop e voltou, o Foi mercado, a só gente pegar a tira isso da gente. frente. Uhum. E sempre tem um fato novo. É muito engraçado que na semana passada, até sexta-feira mais ou menos, aconteceu um negócio bem diferente comigo. Eu não opero, vou contar para vocês bem rapidamente aqui, Luciano. Eu não opero Falei. se eu não estiver na frente da tela o tempo todo. Eu não sou aquele cara assim que deixa a operação rolando. Eu Ah, tenho que estar sim. aqui para Larga, gerenciar, para ver o que está larga, rolando. larga o alvo, Não. larga o stop e A não vaza. ser que já esteja muito no ganho, né? Mas mesmo assim eu não me sinto confortável. E na semana passada eu estava tão cansado que eu achei que a terça era a quarta. E na terça-feira, eu tenho uma pessoa que vem cuidar aqui da minha saúde na parte de fisioterapia. Vem à tarde. E eu tava operando na terça, achando que era quarta e super alavancado, numa posição, tava ganhadora, mas não ainda do tamanho que eu queria, eu não conseguia zerar mercado, porque, enfim, não dava. Aí eu descobri que terça na quarta, aqui na minha cabeça era terça. Eu tive que ir pra fisioterapia assim, ó, vai, tá aí a mulher. Putz, eu deixei lá o alvo, deixei o stop, chegou a centavos do meu alvo, voltou tudo, me estopou no zero. Aquilo mexeu comigo de um jeito, cara. Porque não foi um erro simplesmente, foi porque eu fiquei desatento, achei que era um dia diferente da semana. Mexeu com meus trades da quarta e da quinta, só voltei a fazer Aham, bons trades na sexta. Só que se fosse lá no começo, eu teria ficado um mês, velho, porque eu tenho um perfil de remoer. Esse é o meu autoconhecimento. Eu certo. remoo as coisas. E o day trade é uma profissão extremamente difícil porque mexe demais com a cabeça e é exatamente isso que o Luciano colocou aí. As duas funções, o day trader e o analista, né? Você analisa, você projeta, você põe. Se você não souber executar bem, cara, e se você não souber sair dessas armadilhas mentais que o mercado te impõe, é muito difícil. Sim, não, cara, assunto para falar sobre isso tem demais, né? Operador de mesa proprietária por 4 anos, então já passei por tanta. O Fred, né, que foi meu mentor lá, ele falava bastante, Luciano, você tem muitos, você fica muito tempo no vale, né? E isso me incomodava muito no início. Então, quando eu afundava, né, digamos assim, nessa vibe negativa, eu ficava muito tempo, Bertani, preso lá. E como é que eu aprendi a sair? Assim, cara, é, é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né? Utilizando o plano de trade. Então, eu estava, né, avançado, né, digamos assim, no sentido de exposição, né, alvos, De lotes, né? Você objetivos, né, conquistou o lotes direito de ter, né? grandes, isso. E quando eu tinha uma sequência ruim, o que eu fazia? Eu voltava a ser neném, né? Eu voltava a ser O nível, coitadinho. não, não fala assim, né, coitadinho, níveis iniciais, entendeu? Para Tá. aquilo, né, voltar, a gente vai falar sobre isso aqui na apresentação, mas voltar a ativar aquele sistema de recompensa na cabeça, entendeu? E isso é uma Uhum. coisa que eu aprendi com a minha doutora, né, pessoal, Ana Bueno Ribas Bittencourt, né, psicóloga, Esposa. e me ajuda bastante, né, nesse reforço mental. Lógico que, né, eu sou negligente, né, se fosse fazer tudo que ela fala, né, a gente não obedece tanto assim, né, ela tá à toa, mas a gente meio É que quer casa ser de dono da ferreiro, razão. espeta de pau, né? Não, a gente às vezes quer ser dono da razão em cima da opinião da esposa, né, aquela história, né, quem é casado sabe. Então, mas é lógico, gente, é uma coisa que eu tive que dar o braço a torcer. E eu posso falar, viu, gente? Eu só aprendi a me conhecer quando eu virei day trader, tá? Foi um processo de imersão muito grande. Então, passado essa fase aí, né, de conhecimento, né, da profissão, se conhecendo melhor e tudo, vamos falar um pouquinho sobre, né, a propriedade em si, né, do gerenciamento. Eu separo é lógico, né, todo mundo, né, um tripézinho, né, galera? Você tem que identificar ponto certo de entrada, identificar seu stop e, lógico, ter um alvo factível, né, um alvo financeiro para essa operação que você está analisando antes de entrar, ok? Então, como escolher, como fazer as melhores entradas? É a charada, né, cara? A pergunta do milhão, né? Sempre que você escolhe os melhores pontos de entrada, você está, né, digamos,
Pensando aí numa como é que fala? Aquela, estatisticamente falando, né? Sua probabilidade de acerto será bem maior, lógico. Né? Mas, né, como que a gente pode melhorar isso? Né? Como escolher bem os pontos de entrada e dentro da leitura de fluxo, que é o assunto aqui. Né? Então, vocês estão vendo aqui do lado, né, eu fiz um print aqui, de, né, duas ferramentas primordiais, né, que são, digamos assim, nossos guias em todas as operações aqui para escolher os pontos de entrada. Tá? Aqui é um livro de ofertas, né, um book de ofertas, com Times and Trades aqui do lado. Petrobras 4, Petro 4 é o ativo, e nesse print, né, tá aqui, né, destacado, né, eu tenho nesse print aqui já do lado esquerdo, né, na parte azulada, ordens de compra, parte direita aqui, ordens de venda, né, fica sempre aqui no preço, né, as ofertas, né, as intenções de negociações estão aqui, mas do lado direito é onde está, né, o gatilho das entradas, quem toma partido de fazer o negócio é quem agride, o Times and Trades na aba de ordem original que você vai ter acesso a essas informações. E lá você vai ter também como ler, né, quem é o player, né, quem é o agente que está fazendo isso, se é a ponta compradora, se é a ponta vendedora, qual a quantidade, qual o preço que o cara fez. Eu deixo com horário, também gosto de ter o horário aqui do lado para poder ter uma ideia da frequência que essas agressões estão acontecendo. Enfim, são algumas das informações que eu consigo retirar só batendo o olho aqui nessas duas ferramentas, tá? Então é primordial entender, galera, quem são os players, os agentes que estão aí dominando o movimento da fotografia. Esse aqui é a fotografia do momento, né, Bertani? Aquela história que a gente fala, né? A leitura de fluxo, você vê o que está acontecendo naquele momento para acontecer o rabisco no gráfico. Então, a partir deste movimento, a gente tem acesso às informações que são desenhadas pelo gráfico. Então, a identificação desses players é de suma importância aqui para a gente que quer fazer boas entradas. Na leitura de fluxo exige-se, né, a identificação dos players no book e também no Times and Trades. Então você vê meu book de ofertas colorido na coluna de agente, tá? Por quê? E aí é de cada um, lógico, né? Há uma necessidade de você destacá-los, tá? Para que você veja, né, com clareza, você tem ali já seu subconsciente programado para identificar, poxa, eu sei, por exemplo, eu pintei o Itaú de verde. Então toda vez que aparecer verdinho aqui, eu sei que é o Itaú. Eu pintei o Merro de azul, eu sei que toda vez que pintar azulzinho aqui, eu sei que é o Merro. Outras corretoras, né? Tem aqui rosa, genial, e aí vai, né? Ah, Luciano, mas você tem mais de uma cor, mais de uma corretora na mesma cor. Sim, porque eu usei agrupamento de corretoras. Né? Foi uma forma que eu encontrei, Luciano, para poder identificar players. Então, eu sei que os azuis aqui no meu book de ofertas são corretoras de gringos, corretoras institucionais de gringos, né, norte-americanas principalmente. Os verdes são institucionais brasileiros, né, corretoras também grandes brasileiras, né, que atuam com bastante fundo de investimento. Tem as UBS da vida, está aqui destacado de verde, Credit Suisse também de verde, enfim. Foi a forma que eu, Luciano, encontrei devido ao meu perfil, tá, gente? Eu não sabia que eu tinha eu só fui ter o estalo que eu tinha uma memória fotográfica, tá? Eu não consigo guardar nome, vocês já sabem, né? Já estão pegando aí que eu esqueço nome de gente, assim, mas a fisionomia da pessoa eu sei. Então, endereço, por exemplo, às vezes eu não sei o endereço da rua, mas eu sei chegar lá. Uma vez eu indo no lugar, eu sei chegar lá novamente por memória fotográfica. Entendeu? Então, mas o nome da rua, número e quadra, lote, não me pergunte, tá? Só sei da minha casa. E, lógico, galera, esqueça o FOMO, né, Bertani? Isso aqui é demais. O FOMO mata a galera. O medo de ficar de fora te arruina, né? Então, toda vez que a gente abordar um tema assim, galera, ó, próximo a esse nível aqui, que é o tempo, é o nível ideal. Já aconteceu de várias vezes, né, galera, né, que ficou de fora do trade, por exemplo, hoje em Natura, por exemplo, um ponto de venda que a gente escolheu, né, escorado no player Itaú, numa venda, estava lá no 95, teve pessoas que pagou abaixo do 90, né? Fez a venda abaixo do 90, enfim, ficou com exposição maior do que o devido, né? Sendo que se tivesse um pouquinho de paciência, poderia pegar o ponto exato lá da venda, ok? Pior do que ficar de fora é ficar pendurado numa operação ruim, né, cara? Ficar mal Sim, posicionado, isso é desgastante. A gente aqui fica sempre buscando, né, pessoal, operações de pessoas que ficam penduradas. Quando a gente está falando lá da, daquela onde está o rastro do dinheiro, fala, ó, pessoal, aqui se falhar esse rompimento vai ficar pendurado, vai ter que estopar lá embaixo ou lá em cima. A gente está buscando exatamente o pessoal do FOMO. Então a gente é, não pode ser esse pessoal. FOMO te leva ao fumo, né? A ruína aí. Próximo slide, né, ainda falando sobre entradas, então, continuando aí o raciocínio, né, é necessário ter, galera, lá no book de ofertas, você identificar a defesa do player, né, a gente vai identificá-los e marcá-los quem são, tá, então marque com a cor esse player. Como marcar, isso aí é um assunto que a gente pode abordar sim, né, futuramente, ou até, talvez se a gente tiver alguma possibilidade, né, em breve de fazer, lá na sala eu posso mostrar também ao vivo para vocês. Robôs passivos são seus melhores amigos, então são aquelas ordens que ficam sempre cercando o preço ali no primeiro ou segundo nível de preço. Esses caras que vão te dar a defesa.
com relação ali à posição que você está montando, né, você está escolhendo como entrada. Tema de webinar aí que será, né, divulgado em breve, né, Bertani? Sim, tá um pouquinho atrasado, já era para a gente ter gravado nesse seminário, mas é por bons motivos aí que estamos refinando É a seminário, eu falei montagem. webinar. Ficou, É tudo a mesma coisa, eu acho. tá O certo. pessoal Não, do vamos lá. marketing não pode falar, não pode ouvir que eu falei que é a mesma coisa, mas Não pode não. Fuja, galera, dos robôs institucionais. Esse aqui a gente tem macetes, tá, para poder fugir deles. Quem são esses caras, né? São ordens que ficam afastadas, né, de 5 a 10 níveis do preço, né? Então, por exemplo, o preço está sendo negociado lá, por exemplo, no 23,10. E aí você vê no book de ofertas, ou até no próprio Superdom, ordens, né, que preenchem um book ali, por exemplo, no 23,17, né, acima do 23,10, ou ali no 23,2, 23,1, abaixo do 23,10. Então, são ordens que ficam somente cercando, né, o preço de negócio. Esses robôs, eles estão ali, galera, para evitar volatilidade, tá? Então, se alguém vier, né, um dedo gordo ali que a gente fala de agressão contrária, né, a agressão, né, qualquer, né, seja para compra ou para venda, né, muito grande, que faça o que a gente chama de rapar o book, né, que ele vai agredir níveis para cima ou para baixo, esses robôs servem para poder dar liquidez, né, não deixar o mercado travar da leilão, por exemplo. Né, a gente tem os leilões aí que acontecem durante o pregão e tem as regrinhas para eles. Então, também outro ponto aí que a gente tem que fazer também para escolher uma boa entrada, cuidado com os níveis de preço perto do bola, tá? O que a gente chama de bola? São os preços de nível 0, tá? 10,00, 20,00, 30,00. Então, toda vez que eu falar ali, ó, tá lá no 10 bola, não conte com essa defesa, né? Vamos tentar montar uma posição um pouco pequena, mas sempre pensando numa exposição, né? Que o ativo pode ficar brigando naquela região. Vide hoje, por exemplo, 600 de local web, hoje que a gente viu na sala lá, foi um pandemônio danado lá naquela região do nível 0, né, que a gente fala bola. Então, passando e evoluindo aí sobre o assunto, vamos passar para o risco, né? A gente tem que calcular sim e ter bem claro, né, em mente aí como avaliar o risco das operações, os stops, né, escolhendo e executando o ponto de stop das operações. Então, passado, né, você já identificando o ponto de entrada, você identificou o player. Caso esse player agente que foi selecionado para sua entrada, né, você identificou ele ali, né, como seu ponto de entrada na operação. Caso ele saia, galera, e nenhum outro player tome o seu lugar, porque acontece, né, gente, Bertani e pessoal, há uma forma de execução que os fundos, né, fundos de investimento principalmente, atuam no mercado, eles vão tentando maquiar as suas operações trocando de corretoras, tá? Então, de repente, ele está trabalhando com JP, opa, voltou. Ele está trabalhando ali com JP e de repente o cara vai e troca para, sei lá, Citigroup. Ou o cara está trabalhando com JP, ele troca para INTL, INTL vira Mirai. Enfim, são formas, tá, gente, que essas tesourarias, né, de fundos de investimento têm como atuar no mercado. Então eles vão maquiando, trocando a chapa, tá? A gente fala troca de chapa do agente. Então, caso, né, você identificou o player, esse cara não foi substituído por outro, trata-se de uma desconfiguração da operação. E aí você tem que sair, você não pode hesitar e sair. Tá? É o seu ponto né, desconfigurou a operação. Aquele player que você marcou, que estava te dando o trade para você entrar, o cara sai, cadê sua defesa? Então, desconfigurou, né, a sua operação. Caso também o fluxo comprador ou vendedor fique contrário, né, um fluxo comprador ou vendedor contrário à sua posição, ele aumenta muito, né, esse fluxo e agrida seu ponto de entrada, por exemplo, ordens iceberg, né, que a gente aborda bastante também, opte por preservar capital, coloque seu stop, né, atrás do iceberg e deixe o mercado ditar, entendeu? Se você está certo ou errado, se a operação vai dar certo ou errado. Não é questão de estar certo ou errado, né? É mais visando preservar capital, entendeu? Você não tem controle sobre a situação, você não tem controle sobre aquele fluxo, mas você tem controle sobre o seu ponto de stop. Então, visando uma preservação de capital, caso o fluxo aumente ali, opte, né, por usar ali uma ordem de stop atrás desse agente, desse player que você marcou para o ponto de entrada, né? Lembre-se, a quantidade de ações está atrelada ao risco da operação, então ao tamanho, né, do stop em centavos. Isso aqui a gente vai abordar daqui a pouquinho lá no nosso plano de evolução, onde a gente tenta programar mentalmente, né, nem que seja através de uma cola que fica aqui grudada no cantinho da tela, para que você veja rapidamente ali qual a quantidade de ações baseado, né, no seu risco operacional. Pode tocar? pode Escolhendo, tocar. né? Vamos lá, ainda no tema, né, para a gente finalizar. Caso, né, caso ainda não tenha, né, lógico, para o iniciante isso acontece muito, né? Caso você não tenha uma leitura, uma execução afiada, né, de operação, use um stop de segurança, né? Isso a gente aborda também, né, Bertani? A gente fala, galera, você pode deixar um stop de segurança ali naquele ponto, ou você mesmo pode definir,
né? Onde será esse stop de segurança? Escolha bem os pontos, né? E eu não, é uma coisa muito importante. Deixa o ativo trabalhar, galera, porque o trade ele tende, né, a fazer movimentos de zigue-zague, ascendente, descendente. Então você tem que ter uma margem de segurança para não estopar à toa, tá? Aqui é para evitar violinadas. A gente no fluxo costuma dizer que é o range de negociação, né? Mudou o patamar, Isso. né? E no gráfico seria o pullback. Uhum. Então, a gente dá esse espaço. Eu gosto bastante de deixar assim, um stop longo ou deixar um stop um pouco mais distante, mas com alarme. E aí zera, cancela tudo, zera, se mudar o fluxo, né? E você também vai numa linha bastante similar, né, Luciano? Eu gosto, né? Assim, lógico que ninguém quer ser violinado, né? Mas já fui vítima também dessas dedadas que o mercado dá, né, Bertani? Às vezes o cara tá lá, você tá de boa no trade e de repente, puf, vem uma agressão do nada, né? Contra a tua posição, né? E você não tem muito o que fazer. O que eu sempre pondero é que você nunca vai estar errado se você está preservando capital. Então, se você está definindo eh, as suas execuções baseado aí numa proteção de capital, deixa o stop na tela e deixa o mercado ditar. Não tem como não ter stop, é fato. Se você já vai deixar Isso. no ponto exato, se você vai deixar um stop financeiro, ou seja, estou disposto a perder R$ 250 por trade. Geralmente o stop do fluxo é um stop mais curtinho. A gente perde menos, a gente está com uma mão menor e vai construindo. Mas se você está disposto a perder, você tem que deixar lá. R$ 250 está 20 centavos para baixo. Tudo bem, deixa lá e a gente vai trabalhar o racional, né? É isso. E né, falando aí de stop, né, galera, é muito importante, tá? Lembre-se sempre, né, de ter o offset ajustado, né? O que é o offset? É aquela ordem que vai te garantir na execução, baseado aí num deslocamento de preço muito abrupto, né, para evitar ali o slippage, né, que chama ali, que são esses vácuos de preço que fica de vez em quando, né? Tem determinado ativo que tem um book muito vazio, né? Então você tem que garantir a execução, tá? É uma garantia de execução que a sua ordem stop será executada. E você faz isso pelo offset. Então eu deixo, né? Pelo menos eu, Luciano, eu deixo por padrão aqui 30 cents, tem gente que deixa R$ 1, tem gente que deixa R$ 10, enfim. Não quer dizer que vai me pegar sempre 30 centavos, tá? É que até 30 centavos eu estou aceitando para pagar de spread na operação. Essa é a forma de ler aqui essa ferramenta. Certo, Bertano? É isso aí, né? É isso aí, Para garantir a execução. exato, é para você não ficar pendurado, não falar pulou minha ordem, Não né? pular a ordem, né? É o famoso Exato. pular a ordem. Então, e o recado final, galera, proibido, extremamente proibido, hesitar nesses momentos, tá? A gente tem que agir imediatamente. Então, toda vez que desconfigura a operação, haja. Toda vez que você identificar que, opa, não está dando certo, você já começou a pintar uma dúvida, haja imediatamente, execute, não hesita, tá? Isso é comum de acontecer, lógico, é da natureza humana, mas a gente tem mania de travar, né? Congelar naquelas horas que o mercado, puxa, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, tá dando errado, e na hora que você vê, você já tá perdendo uma grana pesada. É a esperança de estar certo quando estamos errados, né? Nos faz ficar mais tempo no trade, falar, não, é só uma correçãozinha, vamos ver o que vai acontecer. Não, esperança aqui não funciona. Mas você sabe, Luciano, que um dos elementos que fazem os traders, você sabe, só estou falando de forma retórica, só para o pessoal interagindo, tá? Eu sei que você sabe disso. Mas um dos dados que fazem os traders, os operadores, travarem na hora de estopar uma operação é justamente o fato de estar com uma posição muito maior do que ele está habituado ou que ele realmente pode operar. Porque Correto. o loss começa a ficar tão grande que ele trava. Ele Trava entra em pânico, e não aí sabe o vem que o fazer. margin call, né? A zeragem E, de corretora. exato. Então, olha como essa aula de hoje é importante, porque a gente vai dar aí um norte, o Luciano vai dar um norte para vocês de como pode ser aí o início, né, de um tamanho de lote para fazer aí o fluxo. Beleza. E agora, galera, falta a parte, digamos, né, final aí dessa definição da parte do analista, né? Isso aqui é tudo analista, viu, gente? É a nossa profissão de analista no momento aqui como day trader. Escolhendo o alvo, né? Muito importante também. Primeira coisa, o alvo é factível? É uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, né? Então, não adianta a gente sonhar, né? Falar assim, poxa, eu vou ficar nesse negócio aqui e ficar até a tarde, né? Beleza, se o mercado tiver direcional, show de bola, mas desde que você esteja apanhando, né? O Bertano acabou de dar um exemplo, né? De uma ordem que ele teve que deixar em aberto e com certeza se ele tivesse na tela, se ele tivesse quietinho lá, olhando lá a operação, duvido que ele deixaria voltar uma operação ganhadora. Então, falando aí de alvos, né, galera? Sou da escola 3 para 1, tá? Então, procure definir, né, ter aí um risco, retorno de pelo menos 1 para 3, né? O que é isso? 1 de risco para ganhar 3. Isso é a base, tá? Vocês verão bastante aqui com a gente aqui. Hoje, por exemplo, se eu falar de risco-retorno numa operação que você faz escorado num iceberg, é ridículo, né, Bertani? Tem É hora que ridículo. você pega 1 para 30, 1 para 50, dependendo do ativo, né? Se o ativo andar bem. Enfim. Você escolhe com 1 centavo de stop, ele já muda o ICE 5 centavos para cima, É, você já põe porque stop numa porque quando posição você que não fala cai assim, pô, demais. eu vou entrar aqui para estopar, para ter um stop mínimo, né? Seria assim que a gente fala, que seria o stop de 1 centavo, né?
ou o spread, né, que o spread der. Poxa, gente, você arriscar 1 centavo para ganhar 3? Não, né? Então vamos ser inteligentes nessa hora de falar assim, opa, peraí, essa operação aqui eu tenho uma boa possibilidade. Eu fiz isso hoje, numa operação que me estopou. Eu estava ali em Brasil Foods, tinha ordem iceberg, foi antes do mercado abrir, né, o mercado americano, né, Bertano, lembra? Você até me perguntou, falou assim, "E Lembro. tem risco?" Eu falei, tem. Tem risco sim, o cara sai, ele saiu, né, faz parte. Mas eu estava arriscando né, com a possibilidade de ganhos. Muito Muito bom, você grande. viu que foi lá nos 50, 60, né, Brasil Foods. Sim. Então, poxa, não tem por que não arriscar, né? Defina o alvo, galera, antes de entrar na operação. Assim como os pontos de entrada e stop, a gente tem que ter um alvo em mente, né? Então, partindo aí do princípio, né? Alguns exemplos aqui. Alvo primário e mínimo, né? Eu entendo que 1% do preço de entrada, tá? Ou do seu preço médio, é um alvo bem factível de acontecer, ok? Dá para fazer essa programação, posso mostrar aqui, vou mostrar, né, um print disso aqui. Também eu, né, gosto de definir alguns pontos no gráfico, tá? Diários, pontos de suporte e resistência. Faço meus estudos de fechamento de mercado. Já tenho esses pontos pré-definidos, né? Fica lá. Por isso que eu tenho aqui numa tela, vocês vão ver na minha tela sempre um gráfico intraday e um gráfico diário, porque é ali no diário que eu vou ver, né, onde que esse ativo pode, entendeu? Dar um bom alvo, ok? Pontos de decisão do dia anterior. Que é isso, Luciano? Até isso eu tenho que olhar? Cara, eu gosto muito de analisar esses pontos, né, pensando em alvos. Então, a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, o fechamento do dia anterior. A abertura não é nem tanto relevante, tá? Eu vejo aqui que, digamos assim, estatisticamente falando, poucas vezes eu vi operações que chegam num ponto de abertura do dia anterior. Mas máxima, mínimo e fechamento são excelentes pontos para a gente escolher como alvo, tá? Sempre baseado no seu ponto de entrada, o preço médio. E lógico, né, para a galera que gosta de gráfico e tudo, VWAPs, médias móveis e VWAPs, né, caso seja um retorno a elas também, são excelentes alvos aí para operações. São alguns dos exemplos, tá, gente? Tem vários outros que dá para utilizar, inclusive baseado em player, né? Quando você está pegando uma tendência ali, enquanto o cara está comprando, né? Você está fazendo uma compra ali baseado no robô ativo do Goldman. Enquanto o cara está na área, meu amigo, você pode carregar esse trade até ele sair mesmo, entendeu? Isso é uma outra forma de escolher um alvo, né? E a gente já pegou, né, nesses 7 dias, você começou a aula falando que é o 7º dia, né, que a gente tá juntos aqui. Foi o sétimo. A gente pegou uma operação muito legal do Goldman, um best offer, né, numa Foi. terça-feira. Foi muito legal. O Goldman foi lá perto dos 22, levou lá embaixo mesmo. Se tiver alguém aí ouvindo que pegou, conta pra gente no chat, mas é exatamente isso. O racional, a gente não fica preocupado, né, Luciano? Ah, voltou 5 centavos, você não dá aquele frio na barriga, né, cara? Você sabe Uhum. que o cara tá lá, você tá tranquilo, né, com a tua É. operação. Às vezes ele sai, momentaneamente sim, tá, galera? Mas você vê o padrão de atuação dele no Times, né? E, lógico, isso é de praxe, né? Isso eu vou mostrar na tela aqui, que a gente utiliza o gráfico de evolução do tempo do player, tá? Ajuda demais, é uma ferramenta que tem dentro do Times and Trades. Ainda para fechar o assunto sobre alvo, né? Então, se o movimento do mercado estiver a favor no trade, né? É sim possível alugar esse alvo. Foi uma dessas operações que o Bertani falou aí com o Goldman, né? A gente pode esticar sim um alvo, mas, galera, lembre-se sempre de proteger o seu ganho, né? Se você estipulou, né? Se, por exemplo, a gente vai falar aqui no plano de trade, né? Um alvo, 250. O ativo tá bom demais, já deu os 250, tá dando 300, 400. É o que eu falo, né? O termo que eu uso, cerque o frango, galera. A gente tem que cercar o frango. Proteja, né? O ganho mínimo que você estipulou. Tá dando 400, tá dando 300, 350, voltando para 250 que estava original. Cara, eu vou proteger meus 250 e pronto, vou já me eximir disso e procurar outra operação. Caso, né, isso que acontece também com várias pessoas, né, vários traders que têm dificuldade, né, de respeitar o alvo, né, que se a pessoa, por exemplo, começa a fazer uma autossabotagem no sentido de esticar, eu estiquei, mas se eu deixasse meu alvo, o alvo que eu tinha pré-estabelecido, pregaria meu alvo, Luciano. Então, se você é desses, né, que você tem dificuldade de respeitar o alvo, a saída é usar uma ordem oco. Não tem jeito, né? Então deixa a ordem de saída previamente programada, usando o gerenciador de estratégias que tem no Profit, né? Tem dentro do Profit, tem dá para usar no gráfico, dá para usar no Superdom, que é a ferramenta que a gente utiliza. Eu deixei um print aqui de uma programação, né? Dá para você programar aqui, por exemplo, um gain de 1%, né? Baseado no preço de entrada, já vai ser pendurada, né? Já vai ser alocada a sua ordem de saída, tá? Baseado nesse 1%. E também para aqueles que não têm dificuldade de definir aqui, também a opção de usar o loss, né? A perda aí, caso a operação venha contra. E aqui é no formato 3:1. Beleza? Vamos lá então. Agora falar, né, vamos juntar tudo isso, né, galera, e falar sobre estruturação de operações, ok? Você prefere fazer toda a explanação e depois tirar dúvidas? Eu faço assim nas aulas. Você prefere tirar dúvidas? Tem o pessoal fazendo umas perguntinhas aqui, eu iria ler para você. O que você prefere? Eu acho que a gente pode. Eu já Focar aí no passei final. pela, digamos assim, pela dinâmica, né, a parte educacional, né? Agora eu vou partir um pouquinho para execução.
Tá. ok? Então, acho que pode falar assim, né? Bem rapidinho, ó. São perguntas mais de dúvidas, né? De ferramentas aí, né? O Montanari está perguntando sobre a VWAP, se dá para utilizar com o mesmo racional das médias, como suporte à resistência. Pergunta porque, como aluno tradicional do André, não tem como regra utilizar a VWAP. Então, a VWAP, galera, é uma média ponderada por preço, né? Por volume e preço, né? Ela usa duas variáveis para calcular uma linha no gráfico. Muitos robôs, galera, são programados utilizando a VWAP como parâmetro. Então, a gente, no day trade de ações, eu e vários outros analistas, ou professores ou day traders também entendem que é muito importante utilizar a VWAP. Entendeu? Então, VWAP são sim pontos de entrada. A gente, por exemplo, hoje eu vi operações em GGBR dando pontos na VWAP, por exemplo, né, pontos de entrada. Né? Lógico que não é só deixar a ordem pendurada ali na VWAP e pronto. Eu vou aguardar o mercado trabalhar ali perto da VWAP, né, chegar ali próximo e eu tomar a decisão de entrar ou não. Então, são pontos de decisão que eu sim gosto de adotar. Quais VWAPs eu utilizo? A diária e a mensal. A semanal eu não utilizo. Okay? Eu tento focar nas duas. A VWAP mensal, para mim, é mais como alvo, viu, Bertani? E, turma, agora a VWAP diária, ela pode ser sim um ponto de entrada, né? A gente pode utilizá-la como ponto de entrada e também como alvo, porque, por exemplo, se o preço está acima da VWAP e o mercado começa a corrigir, você faz uma operação contra a tendência, correto? Então, Uhum. um ponto de parada tende a ser em VWAP, tende a ser em médias, né? Operações contra a tendência, eu acho que é prudente utilizar essas ferramentas, né? Porque chega ali no ponto da VWAP, às vezes um robô ativo, ele liga, entendeu? Baseado, o robô vai ler que o preço chegou próximo à VWAP, é onde ele tem que atuar. E aí ele vai começar a executar ordens de compra nesse caso. Então seria, pensando nessa lógica operacional que eu estou dizendo aqui, né, na cabeça, pense você operando contra a tendência, um ativo que está em alta, você está operado vendido, né? Você fez uma venda ali, tenha como alvo, pensando ali como alvo, uma região próxima à VWAP. Exato. Gente, ó, o meu racional com relação ao VWAP, concordando com absolutamente tudo que o Luciano falou, eu uso a semanal também, eu uso as três diárias, semanal e mensal. E analisem o seguinte: o que move o mercado? Qual é a matéria-prima do mercado? O mercado é mercado o quê? Mercado financeiro, certo? O financeiro move uma montanha de dinheiro. Essa montanha de dinheiro gera o quê? Volume. Então, quando a gente pega a média, que é um termo extremamente importante em todos os aspectos matemáticos e estatísticos, e a gente coloca um ingrediente a mais para deixar ela mais refinada com o volume, ela passa a ser ali um indicativo de onde está o dinheiro da galera, o dinheiro da galera que faz o mercado acontecer. Então, essa é a justificativa de utilizarmos a VWAP. Show. Tem mais pergunta? O fechamento de gap pode ser utilizado como alvo? Pergunta do Edivaldo. Sim, né? Eu não acredito naquela máxima, tá? Que todo gap tem que ser fechado. Acho que isso aí é mais um mito. Mas eu vejo uma tendência, tá? Há uma tendência sim do gap ser fechado. Mas você vai ter essa resposta somente no fluxo, tá? Perfeito. Assim, o fluxo vai te responder essa dúvida, entendeu? E, É um assunto que eu sempre falo, né? Todos esses pontos, todas essas dúvidas, né? Por exemplo, tô vendo aqui a pergunta aqui do Bira. Se tiver um lote novel up, eu posso entrar um pouco e deixar o stop abaixo? Não, cara, mas o fluxo vai te responder isso, nessa dúvida, tá? A pergunta do Bira eu ia usar justamente com uma coisa que a gente precisa quebrar o paradigma aqui no fluxo quando a gente vem do gráfico, tá, pessoal? Tanto o Luciano quanto eu, nós somos egressos do gráfico. É difícil alguém nascer para o day trade com fluxo. E a gente busca sempre setups. Então se tiver isso, eu faço aquilo? Não, no fluxo não. E talvez esse seja justamente um dos motivos das pessoas até se afastarem um pouco, não entrarem logo de cara no fluxo. A Uhum. gente não tem setup. Tem uma ordem grande e eu vou vender, eu vou comprar por causa dela. Ordens podem ser modificadas, ordens podem ser canceladas, ordens podem ser consumidas. Então, a gente precisa ter um contexto e um chamado metajogo que a gente vai falar muito com vocês aí durante o processo. Mas Perfeito. esses dois elementos que você falou, Bira, podem ser ingredientes extremamente importantes no produto que a gente vai fazer naquele dia. É isso aí. Eu acho temeroso, né, deixar essa ordem pendurada, Bira, porque, né, pode acontecer do mercado romper a VWAP, né? A gente não tem essa certeza que vai segurar naquele ponto, né? Essa é a questão VWAP ali. é só uma região. Sempre, gente, eu sou matemático de formação, eu tive que quebrar isso. O mercado financeiro não é matemático, o mercado financeiro é biológico. São tons Tem de pessoas cinza. atrás da tela, cara, né? Exato, são tons de cinza, ou seja, a região da VWAP é uma região importante, ou seja, eu só vou sair se bater na VWAP certinho. Cara, chegou a 2 ticks da VWAP, chegou na VWAP. É, A VWAP chegou lá e enroscou, significa que vai parar? Se o fluxo estiver rasgando, se o cara tiver urgência, está vendo que a Tullet está socando, cara, vai passar, não tem VWAP que segure. tem não.
Então, isso é importante ter em mente. São pontos importantes, mas não são pontos que vão excluir ou nos fazer operar somente com um fator isolado. Isso, é o que a gente chama de ponto de decisão ali. Beleza, vamos lá. Então, para a gente abordar a parte final aqui, né, para a gente juntar tudo isso numa panela, né, no liquidificador, bater tudo, né, fritar a cabeça e executar, né? A gente já estudou, já analisou o ponto de entrada, já analisou o seu stop, já calculou a quantidade de mão, beleza, tem tudo em mente aqui, Luciano. E agora? O que, que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro, né, já identificado tudo, né, vamos começar arriscando um pouco, né, se você, por exemplo, está operando ali numa região de VWAP, né, porque a gente está falando aqui sobre pontos, né, está identificando que na VWAP ali começa a ter uma agressão a favor da tendência, né, então utilize esse pullback até esses pontos lá, leia o fluxo e monte uma posição ali, né, arrisca um pouquinho, vai ter que dosar ali baseado no stop, né, lógico, né, o mercado tem que trabalhar em range de negociação, outro assunto que a gente fala bastante na sala, monte essa operação aos poucos e aproveitando do movimento do momento, né? É uma coisa, né? Beleza, operações de tendência, né? Pontos de pullback são pontos de entrada, sim. É diferente do gráfico, né? Que a gente faz pontos por pivôs, por exemplo, né? No gráfico a gente é muito mais pro lado price action, por exemplo, né? Também. Então a gente tem que, às vezes a linha, né? A linha móvel, né? Da média móvel, ela está desenhando ali e você tem que esperar ela formar. Tem gente que opera cruzamento de médias, enfim, tem vários setups, né? E como o Bertani falou aqui na leitura de fluxo, não existe setup. A gente vai criar todo esse metajogo, né, toda essa filosofia de operação baseado em várias ferramentas, não existe uma só. Né, e não existe aqui também um exemplo de operação que você tenha certeza que ela vai ser executada ou definida no alvo. Um monte de um terço, né? Um terço, um terço, um terço, meia mão, é os temas que a gente vai abordar bastante. Então, ó, galera, meia mão é um terço, stop, tente deixar ali naquela região, são assuntos que a gente vai abordar bastante ali dentro da sala de leitura de fluxo. Necessário, galera, e aí falando desses aumentos, né? Entrou com um terço, mais um terço, ou metade, metade. Muito importante ter cautela nesses aumentos de mão. A gente não pode ser tão agressivo, tá? Porque há, né, o risco de você prejudicar o preço médio da operação e te tirar de um belo trade, entendeu? Poxa, um trade de ontem, acho que até o Montanari tava comigo lá nesse trade. Um trade ali, agora foi, tá vendo, velho? Aí eu tenho que ir pro meu caderninho. Foi um trade de ontem que a gente fez, se eu não me engano, em Local web. local web, aí, ó, local web. Ele deixou o médio dele um pouquinho exposto, o mercado foi lá e eliminou ele na operação. Né? Acho que foi isso que aconteceu. Sendo que um ponto de entrada, né, naquele início da operação seria defender esse preço médio um pouco abaixo do bola, né? Tava ali nos R$ 6 ali. A entrada, na verdade, foi no 5,95, até entrei acima um pouquinho. E tentei deixar meu médio protegido, né, nessa região, e abaixo do 6. E quando o mercado começou a ficar comprador, né, brigando entre os 6,20 e os 6,10, foi quando eu aumentei a mão, entendeu? Para proteger justamente esse preço médio, né? Tem que estar protegido pelos players, né? Que você identificou, principalmente os agentes passivos no book de ofertas. E lógico, né, galera? Caso a gente encontre uma operação de risco mínimo, não tem por que entrar com meia mão, né, Bertani? Entrar com um terço De de mão. jeito nenhum. A gente Né? Se a gosta de gente tá. mais do que mão cheia. 5 Então terços, assim, 4 já terços. entra com a mão cheia, né? Já dá para entrar com a mão, digamos, máxima daquele a máxima, né, que a gente vai apresentar aqui no plano de trade, no plano de evolução. Então, isso tudo, galera, são frações de segundo que você tem que tomar decisão, né? Então, a programação mental nesse caso é muito importante, tá? Então, se falou de operação com risco mínimo, né, que são essas de 1 centavo, 2, né, que a gente está identificando ali para fazer, já entra de cara, né? Agora, eu agredi o mercado, pagou spread, né? Pagou Só, só, pedágio. A gente só para o fala, eu pessoal falo que é pagou saber. pedágio. Exato. Pagou a pressa. Quando a gente fala risco mínimo, pessoal, a gente vai abordar muito. Vocês vão cansar de ouvir o Luciano e eu aqui falando de fluxo, pessoal. A gente fala de risco mínimo para 3 tipos de operação, basicamente. São operações que envolvem o tipo de ordem chamado iceberg, os snipers, são robôs também defensores de preço, e o robô fantasma. Tudo isso a gente vai com muito tempo, com muita parcimônia, trabalhar com vocês. Esses, vocês podem perceber, o Bertani sempre entra com um terço, né? Porque a gente vai construindo posições e às vezes a condição ali do momento não nos permite operar exatamente um desses 3. A gente nem usa tanto os últimos 2. Até a ordem iceberg, vocês estão ouvindo falar mais. Mas é possível, com absoluta certeza, operar com esse risco de 1 centavo. Certo. E entrar com a mão cheíssima, né, Luciano? Lindo. Então, eu dei um print aqui. Tá legível, Bertani? Acho que tá, né? Tá sim, tá bem legível. Eu fiquei preocupado aqui com a questão aqui eu fui escrevendo no gráfico, né? Do exemplo da operação feita em lojas Renner, né? A nossa querida Larém, do dia 1º, né? Foi na sexta-feira passada essa operação. O mercado, né, já estava ali, né? Olha só, histórico do ativo, né? Deu todo esse movimento de alta e o Luciano entrou só lá acima do R$ 23, né? Sendo que o mercado já estava Viu, Luciano? abertura. Oi.
Mas tem gente aí que pegou, ó, eu não vou falar o nome não, mas começa com M de Montanari, que ele pegou tudo, porque essa primeira perna eu fiz com o Flávio, depois eu fui Aham, pra tua sala, lembra que caiu sua aham. energia elétrica, eu corri Foi, pra sala foi, do eu tive um Flávio, problema aqui. depois Aham. exato, então eu fiz essa primeira perna aí com o pessoal na sala do Flávio, Não, e linda, depois eu né? peguei a segunda perna com você. É, porque Fez o movimento inteiro. eu fiquei desligado, né, um tempo aqui, depois eu reabri a sala, né, e aí eu falei: "Ó, vou ter que cavar uma operação aqui, né", e aí em lojas Renner, até com um alerta teu, né, que você tinha falado, comecei a prestar atenção no fluxo, identifiquei um ponto de entrada, né, foi aqui na casa aqui desses 23,7, foi aqui a gente tinha defesa no book de ofertas na região do 23, entrava muita compra ali com o BTG, né, isso aqui falando aqui, né, que eu tenho de memória na cabeça aqui do trade. Foi, Mas BTG ele tinha foi tomado o do dia anterior. BTG, mas assim, quem me deu o ponto de entrada foi a Necton, né, Uhum, ela estava uhum. vendendo com o Order Iceberg aqui, beirando aqui esse 0,5, Depois ela 10, virou. ela ficava, vendedora entre 5, 23,05, 23,10, beleza, eu comprei o 0,7, meia mão, né. Por quê meia mão? Porque o meu stop naquela entrada, né, ele tinha que ser abaixo do bola, ok? Então eu tinha que deixar o mercado trabalhar aqui, com stop, né, abaixo aqui dessa região do 23,00. Então a partir ali do 22,99 para baixo era meu stop. Beleza, entrei. Mercado, beleza, começou, né, a ganhar corpo, né, eu até tirei aqui o print aqui do volume, mas começou a entrar mais volume aqui neste candle aqui com o JP, né, começou a comprar, player que também não estava montando posições, começou a montar naquele momento. É, Acima do 22,20 foi o ponto de defesa que eu encontrei aqui para poder aumentar a mão. Beleza, aumentei a mão, deixei meu médio aqui na região do 23,14, que é abaixo do 23,20, que eu identifiquei como ponto de defesa no momento. E, né, foi só acompanhar o fluxo aqui. A Necton virou a mão, começou a comprar o que ela tinha vendido. Estipulei como alvo, né, um alvo financeiro, mas também, né, numa região de resistência do gráfico diário. Veja que o mercado foi lá naquela região do 23,40, essa linha amarela aqui é a resistência do gráfico diário, que eu tenho uma região de bipolaridade, né, resistência que vira suporte e vice-versa. O mercado foi lá, pegou nosso alvo e tchau e benção. Sextou, papai. Foi isso aí. Então foi um exemplo, tá? De uma montagem de operação, né? Foi um tipo de trade que a gente fez aqui, de montagem de operação baseada em duas entradas. Veja que até minhas ordens de saída aqui, ó, foram em duas, tá? Porque eu também gosto de fracionar minhas saídas, tá, Bertani? Então eu deixei um pouquinho no 23,39, 23,40 foi a final ali, fracionando as saídas, né? Eu não gosto de Chamado deixar a ordem parcial, né? inteira. Não foi nem parcial, foi fracionamento de saída que eu chamo. Porque eu não gosto de deixar toda a minha ordem de saída num preço só, num nível de preço Não só. vai Então, assustar vai assustar a Tullet, assusta o Goldman, né? Fala, o que que essa é, e, ordona aí, né? Vão achar que é spoofing. então, assim, assim, há uma possibilidade até de outros players identificarem, falar assim, pô, aquele cara que comprou aqui tá saindo, ok, gente, tô falando aqui metaforicamente, né? O cara não vai te seguir aqui fazendo isso, né? Porque existem N outras, né, ordens no meio do caminho disso, mas, né, como Mas os já HFTs havia, têm programação e inteligência artificial a ponto até de identificar isso. tem mesmo, e tem mesmo. Né? Então, Uhum. não foi o que a gente acertou aqui, o CU da música, né, nesse caso aqui. Foi porque identifiquei o ponto, era o alvo financeiro, deixa o mercado pegar minha saída aí, bora cestar. Tá até aqui as setinhas aqui das entradas, ó, dessa operação que a gente fez, né? E aí, Exato. galera, temos que falar do plano de evolução, tá? Agora, para a gente poder encerrar um pouquinho essa parte educacional aí. Por que é tão importante ter um plano para evoluir? Né? Isso é uma questão, né, que envolve, aí, inclusive, a natureza, né, do ser humano. Né? A gente tende sempre a ficar preso numa zona de conforto. Né? Então, por que não a gente experimentar? Ok, não é errado ter uma zona de conforto, mas a gente pode alargar essa zona. Entendeu? A gente pode trabalhar justamente. Você encontrou um operacional, você está dando certo, você está confiante, você está conseguindo tirar dinheiro do mercado com relação a essas operações, mas, poxa, Luciano, 500 mil financeiro, 500, 500, 500, 500. Beleza, vamos alargar isso, vamos aumentar um pouquinho essa exposição, né? Vamos aumentar esse alvo para 750, vamos aumentar esse alvo para R$ 1.000 por dia. Como fazer isso, né? O plano de trade aqui pode te ajudar bastante nisso, ok? Então, ter metas, né, também factíveis te ajudam, né, a ativar na mente o sistema de recompensa. Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, Bertani, até um dia que a Ana me falou, minha esposa, e eu fui estudar, né, ela me indicou algumas coisas, eu fui estudar sobre isso. E é mais ou menos esse ciclo, tá, gente, que a gente tem na nossa mente aqui. Né? Eu acabei encontrando somente esse printzinho aqui em espanhol, né, mas está aqui, né, dá para entender, né? Então a gente tem que ativar o sistema de recompensa, mas para ativar nisso, né, a gente precisa primeiro encontrar a motivação para fazer isso, né? Com a motivação, você vai se esforçar para atingir esse alvo, né? Um alvo factível, né? Então, por isso que a gente não é que são alvos curtos, são alvos factíveis, tá? Você tem que ativar esse sistema de recompensa e entrar nesse ciclo, né? E uma vez dentro desse ciclo, galera, você vai ver a evolução acontecer,
né? Então, a recompensa vai te levar a mais motivação, a motivação vai te levar a mais esforço vai te dar mais recompensa. Essa é a ideia aqui de ter um plano de evolução, um plano de trade para te ajudar nisso. Eu sou tão Caxias com essa telinha tua aí que você colocou. Ah, Eu tinha tudo pra dar errado no mercado, cara. Eu era uma Ferrari sem freio. Eu cheguei já colocando lote grande, fazendo, só fiz bobagem, velho. E aí eu fui quem nunca? estudar, Quem nunca? aprender, né? Acho que eu Buscar também não, né? Mas é na ruína que a gente aprende, Pois é, entendeu? sem dúvida. Então foi nos erros que eu falei assim, pô, tá errado, né? Eu não posso continuar desse jeito. Eu ganho, 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 e aí eu vou. É aquela história, né? Você tá ganhando de colher e perde de balde. Exato. Tem que parar, né? A gente tem que parar de fazer isso. Então, uma forma, né, é você primeiro identificar esse erro e aceitar ele. Bom, eu tenho problema com relação a isso. Beleza. Vamos trabalhar com o sistema de recompensa que você vai entrar no ciclo de motivação, vai entrar no ciclo de esforço e vai ter mais recompensas assim. Mas o que eu ia ponderar é que eu fui entender a parte psicológica e uma das coisas que eu cortei, cara, na minha fase de reestruturação era, tive um dia ruim no mercado. O que a gente tem vontade de fazer? Ah, vou tomar uma cervejinha, eu gosto ou de um suco, né? Suco de cevada, né? Vou Uhum. tomar uma Blue Suco da Moon, confusão. suco da confusão, vou dar uma desestressada, vou fazer algo que eu tava fazendo esse ciclo da recompensa, mas com a coisa errada. Uhum. Então eu fazia a coisa errada e me dava uma recompensa. Isso eu passei a cortar de uma forma assim muito rigorosa. Até algumas pessoas criticaram, falaram, nossa, tá sendo muito rigoroso, não, mas no fim é exatamente esse quadro que você está colocando. E o Cara, contrário também, quando fazia certo. o exemplo que você tá dando aí me veio na memória uma coisa que aconteceu comigo ali no início de operador de mesa proprietária. O dia que eu estopava e eu ficava puto, eu falava assim, nossa, eu fiz errado, de novo eu fiz errado. Aí eu me punia, sabe o que eu fazia? Hum, Eu ia a pé pra casa, em vez de pegar Uber. hum, Tem base. Então eu falei assim, não, hoje você mas não é o merece pegar correto, é Uber. sim. Aí assim, Eu ia falar que é o correto, mas funcionou para você, né? isso, então assim, o que você falou assim, não vou tomar, né, não vou tomar uma cervejinha pra falar, pra poder, sei lá, Dar uma esquecer o dia ruim. desestressada, É, porque eu tava motivando. eu ia a pé pra casa, 4 km, né, não era nem uma caminhada longa assim não, Mas para mas, quem não tá acostumado, é uma baita caminhada, né? pois é. Então, e falando dessa importância, né, de ter o plano de evolução, né, ele foi elaborado, né, para ajudar o trader a tomar menos decisões, né, nessas frações de segundos que a gente tem entre análise e execução. Então, toda vez que você puder automatizar isso na cabeça, né, automatizar essa decisão e a execução dessas ordens, é, como é que se diz? Automatizar vai te deixar mais leve. São menos decisões a serem tomadas naqueles segundos, né, frações de segundos que separam ali, assim, do ponto que você está estudando para poder entrar, para poder sair, para poder ter alvo, Você vai mas aceitar principalmente a entrada, completamente o risco, né, da operação e vai fechar a posição se o mercado vier contra. Acho que beleza, principalmente é isso, né? isso, mas assim, é porque há aquela grande dúvida, né, qual a quantidade e tudo, então, você tendo um plano do lado ali que vai te mostrar baseado, né, é uma programação do subconsciente, tá, gente? A execução dessas operações será rapidamente baseada, né, de acordo com duas variáveis, né, que é o quê? Quantidade de ações, né, o seu risco vai estar atrelado ao quê? Quantidade de ações e o preço nominal do ativo. Então, é basicamente isso, né, que seria aqui a ajuda de ter o plano, né, de evolução nesse sentido. E é lógico, né, a galera já tá vendo aqui, pô, quem que é esse cara aqui, né? Já vou puxar aqui, né? Ai, ai. Eu não sei se alguém já reparou, né? Aqui no meu cantinho esquerdo aqui tá um cidadãozinho aqui pra mim. Na verdade, é uma coisa que eu aprendi, sabe com quem? A Luana Schneider. Você Aham. conhece ela? Sim, ela Do fez Market várias Minds? apresentações aqui. Várias. Você tá me ouvindo? Tô sim. Ah, tá, que você estava fora. Ela fez várias apresentações aqui pra gente nas E mentorias do aí, André. ela fala que, tipo assim, a gente tem que ter tipo um totem, né? Alguma coisa assim, pra gente poder olhar e, sabe, ter uma ancoragem. Seria um sistema de ancoragem, né, Bertani? Uhum, uhum. No mindset lá, você tem um sistema de ancoragem. Então, eu tenho aqui, não é um amuleto, né? Mas é um sistema de ancoragem. E eu gosto mais de Guerra nas Estrelas, né? Star Wars. Então, eu tenho aqui o Darth Vader aqui do meu lado. É, Top. Então, voltando aqui para a tela, né, a gente pode aí ver, né, que é uma evolução, né? A gente sai lá do macaquinho para virar aí um mestre Jedi nesse mercado aí de ações, né? E aí, né, falando aqui dos Jedis, né, eu tenho aqui o plano Jedi, né, The Jedi Plan aqui para apresentar para vocês. O que é isso? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui, deixa eu só arrastar para baixo aqui, né? Isso. Então, eu tenho aqui esse PDF, né, que eu chamo aqui do plano de evolução, né, o The Jedi Plan. Aí vai ser legal você dar zoom, viu? Porque ficou Tá, pequenininho. tá. Beleza. Vou focar aqui nessa parte, depois eu vou lá para o próximo. Pegou? Então aqui é Ótimo. o seguinte, galera, é um plano de evolução mesmo, a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? Primeira coisa, lógico, vai ter a ver com sua disposição de perda diária,
ok? O básico sempre é esse, né? Quanto eu posso, né, estipular aqui como perda diária ou a perda mensal, tá? Então, baseado nessa informação, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, né? Esse é o level, falando do level 1, level 2, né, que seria aqui um nível Padawan, né, para quem conhece o Star Wars, né, a gente tem o Padawan é o aprendiz, né, do Jedi, que é o cara que está ensinando todas as artes místicas ali da força. Então, baseado na informação de stop diário, né, mas também baseado no stop mensal, por exemplo, Luciano, 1.500 para mim é o meu limite de perda mensal, beleza. Separa isso em balas durante os dias do mês, né, seriam aqui 6 stops, eu acho, né, 1.500 por 250 dá 6, isso. Seriam 6 stops diários se você stopar todo dia, seguido. 1.500 é a tua perda aqui mensal. Tem alguma coisa errada, tem que rever seu operacional. Baseado nessa informação, galera, versus o valor nominal da ação, tá? Eu separei aqui nesses níveis até R$ 80, mas até que hoje a gente não tem tanta ação na bolsa acima de 80, né, cara? O mercado tem Não, queda. pois é. Porque eu lembro da época de Magalu, quando a gente tinha Magalu, era, poxa, era GNDI, 100, Magalu. 200, era caríssimo, né? Acho que hoje o mais caro que eu vejo assim é Vale e talvez Arezo, né? Essas, Unip 4, Unip 3, 6, né? Uhum. Unipar. Enfim, baseado na informação aqui, galera, a gente separou aqui a quantidade de lotes máximos, tá? Seria sua mão cheia, baseado no preço nominal dela. Então, ações até R$ 10, 2.600 ações, até 20, acima de 10 até 20.400, e assim vai aumentando, né? Diminuindo, desculpa aqui, vai aumentando o valor nominal e você vai diminuindo a quantidade de lotes, tá? Então, por isso que eu não gosto de padronizar aqui, por exemplo, eu vou entrar com 1.000 ações em qualquer valor de ação. Não, né? A gente consegue quebrar isso em quantidades de lotes baseado no preço nominal dela. Para quê, Luciano? Para que a gente tenha um objetivo, né? Aquela coisa de ter factível, né? Então, o objetivo aqui mínimo, né, é cerca de 1% do nominal daquela operação. Então, com ação até R$ 10, seu objetivo seria 10 centavos. R$ 20, 20 centavos, e assim vai. R$ 30, 30 centavos seria esse 1%. E aí, com a quantidade de ações que você está entrando vezes os 30 centavos, você tem aqui um ganho médio, né, ganho por operação, né, que seria meu alvo financeiro da operação, em torno de R$ 250, né, uma média aqui que foi, né, calculada aqui, baseado nisso, até porque não pode fracionar, né, a gente tem que trabalhar com lotes de 100, né, no mercado aqui brasileiro. Essas informações, galera, então assim, aí quando a gente vai quebrar essas ordens aqui do lote máximo? Quando a gente falar aqui, por exemplo, é uma entrada de meia mão, é uma entrada de um terço de mão, e aí a gente quebra essa quantidade de lotes máximos em terços ou em metades, ok? Então, ok, stop diário, eu estipulei que é 250, não gasta os seus 250 numa operação só, meu. Vamos separar isso em algumas balas, né? Então eu falo, né, até para a turma, eu falo, galera, vamos separar isso aqui em 5 balas de R$ 50. Então, eu, por exemplo, Luciano, quando eu estou fazendo as operações aqui que aparecem na tela, né, que eu estou executando junto aqui, eu estou fazendo baseado nesse nível, tá? Nível 1, nível 2, que seria aqui. O nível 1 é o cara que está no simulador, né? São os meus objetivos aqui para ele poder atingir o nível 2, que já é uma conta real, ok? Então, dentro da conta real, eu vou tentar trabalhar em stops, né, riscos máximos de R$ 50 por operação para tentar ganhar 250. Essa é a minha premissa básica. Pode fugir em uma operação ou outra? Pode, ok? Mas sempre respeitando o seu stop diário, o seu limite de perda mensal, mas você tem que ter a meta também do mês, né? Então, para a gente pensar numa evolução, para sair da zona de conforto, você tem que ter a meta. Então, meta, valor líquido, tá, galera? E aí a gente tem custos, né, Bertani? O mercado de ações tem emolumentos, corretagem não tem, mas os emolumentos contam nesse caso. Então, a gente tem que ter, inclusive, não sei se você já fez isso com a turma aí, se a galera tem isso dentro do Profit, né? Colocar lá esses custos dentro do relatório de performance. A gente nunca montou, mas está aí no planejamento das aulas ter essa. Show. É Fazer importante ter, essa. né? Então, eu não falo em meta bruta, tá? Valor bruto, eu falo em valor líquido, tá? Então, todos os valores aqui são líquidos, tá, gente? Todos os valores aqui são líquidos. Então, 1.500 seria o valor líquido, 2.500 o valor líquido, 250 o valor líquido, ganho da operação também valor líquido, ok? Ok, vai dar ali, se você pegou o alvo, vai dar 10, às vezes R$ 15 a menos ali, mas tá dentro do, do plano, né? Beleza, Luciano. Bati os 2.500, né? Tô aqui fazendo direitinho, tô respeitando o stop, tô dentro da minha margem de segurança aqui pro mês, né? Tô ganhando, atingi os 2.500 no mês. Bora aumentar a zona de conforto? Agora você vai pro nível level 3. Ainda é um padawan, mas agora, na ação de 0 a 10, você não vai entrar só com 2.600, você pode entrar com até 5.000. O seu objetivo é ganhar 500 em média nas operações. O seu stop diário também é de 500. Então vamos separar
nessas oportunidades em 5 operações de R$100 de stop. E bora trabalhar junto procurando operações aí. Limite de perda aumenta, lógico, né? E também aumenta também sua meta mensal. Meio que dobrou, né? Aqui, né, Bertani? Já é uma dobra com relação ao nível level 2. Exato. Cara, aproveitando aí que você está falando de limite de perda, a Rosângela, né? Faz tempo que a gente não conversa, hein, Rosângela? Tudo bem? O lote não deve ser determinado pelo valor do stop? É uma pergunta que ela está fazendo, e se de repente você achar que dá para encaixar aí a resposta. Sempre, entendeu? É por isso que eu falo assim, esse é o lote máximo, né? Então a gente vai construindo a operação de 1/3 em 1/3 pensando no lote máximo, entendeu? Então, por exemplo, você está no level 3, ok, 5.000 ações para operar um ativo igual ao local web, ok? Vamos falar em 1/3, seria ali cerca de 1.300 ações, né? Entrou com 1/3, 1.300, pensando que o seu stop é de no máximo R$100 naquela operação. E o preço, né? 1.300 seria que 6 centavos, né, Bertão? 6, 7 centavos. A gente vai procurar esses stops no book, tá, gente? A gente vai procurar esses stops dentro da leitura de fluxo. Então, o que eu quis trazer aqui foi tentar automatizar o processo de quantidade de ações baseado no seu nível, baseado no status que você está. Eu estou começando o mercado agora, Luciano. Você vai ter que começar por aqui, pequenininho mesmo, entendeu? Pegar aquela história. A gente tem que ativar o sistema de recompensa. Tenha alvos factíveis para que você ative o sistema de recompensa na cabeça e que você consiga evoluir, né? Vai gerar mais esforço. A geração de mais esforço é essa subida de níveis, entendeu? E nisso vai te gerar mais, né? Digamos assim, você já encontrou o seu método operacional e você vai tentar evoluir crescendo essa quantidade de ações dentro da leitura de fluxo. Então, assim, eu sou level 3, eu sou level 4 já, eu aceito perder 750. Assim, galera, Como que você sugere para o pessoal mudar de nível? Primeiro, tem que encontrar o seu nível. Né? A partir do, vamos supor que está todo mundo nivelado aqui. Né? Todo mundo começou na sala recentemente, eu quero acompanhar esse plano com você, Luciano. O relatório de performance vai te dar isso. De 1 a 30 no mês ou a 31 do mês, tá aqui do lado aqui, ó, regras para subir. Eu estipulei algumas regras, tá? No sentido aqui para que você tenha esse sistema de recompensa que você mereça, tá? Subir de nível. Acho que também tem a parte do merecimento aqui no meio. Então, primeiro, respeitar o stop diário e mensal. Se você estopar mais que o seu stop diário, você está fora do plano de trade. Né? Você não merece subir de nível. Você já estopou mais do que o limite mensal, você também está fora do plano de trade. Você não merece subir de nível. Então, ok, respeitei tudo isso aqui. Eu atingi a meta mensal no seu valor líquido, né, que seria aqui 2.500 líquido no mês. Qual a base que eu vou utilizar isso? Eu gosto de utilizar o mês base, tá, Bertano? Até para facilitar em cálculos de imposto de renda e tudo, né? Para a gente ter parâmetros para tudo isso. Né? Tem gente que tem diário de trades, né? Eu usei por muito tempo o diário de trades, então sempre eu gosto de ter um parâmetro na base mensal, de 1º a 30 ou 31 de cada mês. E respeitou tudo isso, atingiu os parâmetros, beleza, vamos subir de nível. Aí você vem para o nível 3, no mês seguinte, né? Então, por exemplo, a gente está em julho. Luciano, eu atingi o meu nível antes do mês terminar. Tem que ter consistência. Entendeu? Não adianta só ganhar, né? Numa operação só eu ganhei os 2.500, eu vou subir de nível. É de 1 a 30. Entendeu, Bertani? Seria uma evolução lenta, mas constante. Não, No sentido fantástico. para que você Bem, tenha essa evolução. E eu acho que o mais importante é o hábito, tá? Não sou especialista aqui, né? Lógico, mas né, os especialistas dizem que para você criar um hábito, você precisa ter isso sendo praticado no mínimo 21, no mínimo 21 dias. 10 Acho que mil por aí. horas, é aquela história das 10 mil Tem horas. gente que fala em horas, tem gente que fala em dias, enfim. Então, estou tirando aqui pelas palestras que eu já vi sobre isso, né? Um hábito se cria quando você faz todo dia a mesma coisa por 21 dias. É o básico, assim, que dá para fazer. Que é mais ou menos, né, o que a gente tem de dias úteis, né, Bertani? Sim, Então, se a gente os está operando no pregões. mercado, se a gente está operando no mercado financeiro, que são os dias úteis, e você está executando isso durante os 20, 21 dias úteis que o mês tem, você está dentro, né, de um processo de evolução e você está criando um hábito. Tá? Respeitar o stop diário, galera, eu entendo que é um hábito que tem que ser criado, né, que você tem que desenvolver. A Rosângela está falando assim, a ideia é só entrar na operação quando o stop se encontrar no lote de ações. A gente faz o lote se enquadrar, Rosângela. A A gente faz gente o contrário. divide a mão. A gente divide a quantidade de lotes, então por isso que a gente fala em terços, né? Aqui essa quantidade aqui, ó, que está aqui nessa coluna, É galera, máximo. é o máximo, tá? É a exposição máxima que você pode ter em determinado preço de ativo, né? Um Então, ativo que por você está. exemplo, para ser bem pragmático, gente, a gente está lá no nível 1, o valor da ação é R$7. A gente pode operar 2.600 papéis. Dá para entrar numa operação em que o stop vai ser de 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos? Não, 50 centavos. A gente não não dá. opera nesse tamanho, mas assim, só para fazer uma. Vamos fazer de conta que nós operássemos.
daria para entrar numa operação de stop de 30 centavos? Você teria que fazer o quê? Se tomar um stop de 30 centavos, qual vai ser meu limite de perda? Qual vai ser minha perda? Vai ser de 30 centavos vezes 260, 2.600 papéis. Então, Uhum. 260 vezes 3, né? Dá 18, 6, 7, 780 reais. Está muito aquém. Então, eu tenho que dividir a minha mão por 3 para Isso. começar a montagem da posição. Por isso que a gente começa lá com um terço, um quarto, quando tem um stop muito longo ou que a gente está sentindo o mercado. E esses aumentos, né, vão afetar o seu preço médio e os objetivos vão modificando, né? Então, assim, o objetivo é baseado no preço médio dessa operação. Se você está montando ela de terço em terço a cada 10 centavos, né, vamos tentar pensar aqui numa operação que em LW, por exemplo, né, um ativo de R$ 7, R$ 6. Você entrou no 7, entrou no 7,10, entrou no 7,20. Onde está seu médio? No 7,10. Se você entrou 3 vezes, né? Uhum. Né, assim, no 7,20? Não. Não, eu não peguei todos os números. Fala de novo aí, por favor. Não, fala assim, entrou um terço no 7, mais um terço Uhum. no 7,10 Ficou com média no 7,05. e outro terço. 21,10, com aí outro terço entra no 7,20. É, Vai ficar mais ou menos no 7,8, 7,11, mais ou beleza. menos. Tentar pegar os 10 centavos. Às vezes nem precisaria desse terço final. Uhum. Entendeu? Às vezes nem precisaria do terço final, já estava te dando uma operação com alvo de 250 nesse caso. R$ 250. Isso. Ficou claro, Rosângela? E a evolução, né, galera, é nessa expectativa de que você aumente essa zona de conforto. A zona de conforto é boa, lógico que é, né? Mas dá para trabalhar num alargamento dela, para que você exponha, né? É uma exposição de risco, né? Que pode levar a ganhos maiores. Então, faça isso de uma forma, digamos, não robotizada, mas que te auxilie na tomada de decisões com qual a quantidade de ações, né? Igual, por exemplo, o que eu faço aqui? Vamos imprimir essa folha. Se quiser, corte, né, somente esse pedaço aqui. Né? Ok, eu sou level 1, vou ficar aqui por um tempo. Deixa ela aqui, sei lá, no cantinho da tela, prega ela aqui em algum canto, né, que fique fácil para você enxergar e manda bala. Beleza, atingi os parâmetros, Luciano, eu vou subir para outro nível. Imprima de novo, eu já utilizo a impressão anterior, agora eu vou trabalhar no level 3. Atingi de novo, Luciano, no mês seguinte, eu estou com 2 meses de gain, top, vamos subir. Level 4, level 5, e aí você já vira cavaleiro, né, tá aqui, ó, Knight, cavaleiro Jedi já. Você já tá com objetivos aqui de 10 mil reais líquido no mês, tá? Ganhei, né? Você tá bem e tal, né? Lógico, não é mês a mês isso. Se o cara for excepcional, top, né? Parabéns. Mas é um processo de evolução. A ideia é que você almeje ganhos maiores, se expondo mais, mas sempre de uma forma factível. Sabe que eu Você não vai gosto dessa. chegar, você não vai virar mestre Jedi de uma hora para outra aqui. Você vai passar por todos os níveis anteriores, os levels anteriores. Sabe o que é legal? Muita coisa é legal nessa planilha, mas a principal delas é na formação do trader é a condição da meritocracia. Você conquista Isso. o direito de poder operar um nível maior. Uhum. Por muito tempo eu pelo menos pensava dessa forma, né? Que Eu eu falei aqui o precisava. merecimento, né? Seria essas Exato. regras aqui, obedecer essas regras que te dá esse. Você merece subir de nível. Por quê? Você respeitou as regras. Né? Você ficou dentro do plano. Fantástico. E ficar dentro do plano também, por exemplo, você está falando aqui só em subir, mas tem as possibilidades de descer de nível. Lembra que eu falei dos meus vales? O que acontecia? Se eu estava numa sequência ruim, ou se eu atingi um limite de perda mensal, né? Eu tô lá nível 4, né? Putz, eu tô mal esse mês, já perdi aqui meus 4,5. Beleza, vamos reduzir para level 2 ou 3, né? Tem empresas que vão voltar para o level 2, vão começar a voltar, a ter essa confiança de volta. Volte a operar com as mãos menores e aí você vai voltando aos poucos até o nível que você estava anteriormente, ok? Então, eu te coloquei aqui como regra, né? Regra para descer de nível, que seria essa regressão, né, de level, é você ter atingido uma perda mensal estipulada daquele nível, né? Então, esse exemplo aqui que eu estou dando. Eu estou aqui no level 3, Padawan, 3 mil é meu limite, eu atingi ela no dia 15 de julho. Tem alguma coisa errada, cara. Você tem que rever esse operacional. Alguma coisa está acontecendo. Não é o mercado, é você. É uma coisa que eu acho que é muita falta isso em muitos operadores, tá? Opa, 9h30. Muitos operadores aí que acham que a culpa está sempre no mercado. A culpa é sempre dos outros. Nunca assume a culpa de nada. Vamos lá, Rosângela, pergunte novamente então o que não ficou claro. Ela falou que ela continua com a dúvida da ideia só entrar em operações quando o stop se enquadrar no lote de ações. Então, faz de novo a pergunta, porque acho que a gente talvez não tenha conseguido entender muito bem a dúvida. Porque a ideia, quando o Luciano coloca lá lote máximo de 2.600 papéis, é porque ele tem um limite de perda no diário, né, que é de R$ 250.
Mas eu não Quantos vou estopar centavos? 250 em uma operação, né? Essa é a Quantos? premissa também. Exato. Quantos centavos tem que andar para ele perder R$ 250? É Por a exemplo, primeira pergunta. 10 mil centavos? ações, 25 centavos, né? Se tiver com mão cheia e andar 10 centavos contra, você estopou o dia. Ela falou assim, ó, para R$ 100 de loss, usa um lote de 1.000 ações para cada 1 centavo de stop. Isso com a mão cheia. Se for meia mão, uso 500 papéis. Isso, sim. Se o stop for 1 centavo, tá certo. Exato. Então, por exemplo, ali, se ele está disposto, foca no stop diário, R$ 250. Só que 1 centavo de stop para 1.000 ações não dá R$ 100, né? Dá 10. Uhum, sim. Ali, o stop diário de R$ 250 é o foco. Se eu estou lá com 2.600 papéis, que é o lote máximo, e você tem um stop de 20 centavos, não um stop de 10 centavos, que é o que te levaria a perder os R$ 250 ou 9 centavos, se quiser ser mais meticuloso, né, aqui na conta, o que você faria? Poxa, se eu tenho um stop que é o dobro do tamanho que o lote máximo me permite, eu vou operar metade do meu lote máximo, porque eu nunca vou perder mais do que R$ 250. É isso aí, não é, Luciano? A É essa a premissa é conta. essa. É. Então, foquem no stop diário, quanto que você pode perder. E aí, óbvio que também dá para dividir, né, em mais operações. Falar, não, então, você não quer perder R$ 250, porque o stop diário ali é por operação. Você pode falar, não, eu vou perder R$ 80 por operação e 3 stops, que vai dar ali 240, né, 83 e 33, que vai dar R$ 250 no final do dia. Perfeito. Então, aí você vai fazer então R$ 83 e dividir pelos 2.600 papéis. Nossa, Bertani, mas aí R$ 83 dividido por 2.600, está falando que eu tenho um stop de 3 centavos. É isso mesmo? É. No fluxo é possível? Sim, como a gente falou, tem ordens chamadas ordens iceberg que a gente utiliza, robô chamado robô sniper, robô fantasma, que muitas vezes tomam um stop de 1 centavo. Mas vocês não precisam entrar com os 2.600. Você pode segregar, você pode falar, não, então, o meu stop é um pouquinho além, meu stop são de 6 centavos. Entra com 1.300. Uhum. Mas você tem um norte para seguir. Aí ela está perguntando, 2.600 é só no nível 1? Isso, nível 1 e 2, né? O nível 1 eu chamo de simulador, tá? É a galera que tá mesmo assim iniciando e fazendo suas experiências no simulador. No simulador, galera, eu também, por exemplo, piloto de avião. Piloto de avião faz sacanagem no simulador. Ele quer aprender a pilotar um avião de verdade, mas no simulador. Então ele trata o simulador com seriedade, né? Ok, Tem horas de simulador para ele poder ir para o avião, né? isso, mas assim, ele também ele é estressado no sentido ali de situações que vão exigir a atuação dele, né? Digamos assim, né? Uma pane elétrica, essas coisas, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: simulador pode ser utilizado para experiência, sim. Mas, né, se você está na fase de simular operações mesmo no mercado, trate com seriedade, tá? Então, utilize a planilha também como guia, né, no caso aqui, para que você atinja os parâmetros, atingir os parâmetros no simulador. Luciano, eu tô sentindo que eu tenho confiança para a conta real. Beleza, é o level 2, ok? Mas a mesma quantidade Simulador, de ações. simulador não é lugar para brincar. Simulador É, não é videogame. é. Eu vejo assim, se quiser testar mesmo assim, estratégias e tudo, galera, vai para né, utiliza o replay para essas coisas, né? Mas, ok, você está ali no mercado, você está gastando seu tempo, que é preciosíssimo, dentro do tempo, no mercado aberto, de verdade, você vai ficar fazendo pirueta, né? Utiliza ali como seriedade, como se estivesse mesmo operando de verdade, dinheiro de verdade. Então, é a programação, galera. A gente tem que ter uma programação no subconsciente para que você sinta essa satisfação de ser day trader, sabe, Bertani? Poxa, muito. Pô, o que eu vou falar de day trade? É um sonho de consumo para qualquer um, mas a gente sabe, né? Estatisticamente, 95% falha. Por quê? Não está preparado, né? Não respeita regras, se sabota, é, tem essa falsa ilusão, né? Que muitos abordam, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas eu gosto de trazer sempre esse exemplo aí do piloto de avião. É fantástico, cara. É fantástico. E tem até um colega nosso aí, trader, que fala exatamente isso. Você colocaria, se você pegasse a tua experiência como trader, e você operando, e você conhecesse um piloto de avião, com a experiência igual que você tem como trader, como piloto, você colocaria a tua família dentro do avião? E dependendo da tua resposta, por que é que você faz isso então com o dinheiro da tua família muitas vezes no trade? Uhum, loucura. E aí, Rosângela, nível 1, nível 2. Aí você atingiu os parâmetros, agora eu estou no level 3, né? Nível 3, já aumenta para 5.000. Atingiu os parâmetros, né, no mês seguinte, vai para o nível 4, já aumentou para 7,5. Enfim, você vai saindo da zona de conforto e nisso você consegue almejar ganhos maiores, nominalmente falando, mas de uma forma consistente e factível, tá?
Essa é a ideia aqui deste plano de evolução de lotes. Muito bom, cara. O pessoal tá perguntando se vai liberar a tabela para eles imprimirem. Mas é claro, né? Vou mandar isso para a equipe, né? Do trade ao vivo lá, nosso back office, né? O Rabelo, né? O Edu. Isso. E ele dispara isso nos canais aí para vocês, tá? E eu acho que, assim, de apresentação, galera, era isso que eu queria abordar, tá? A gente vai falar isso bastante durante a sala, ok? E, lógico, lá vai ser, sim, a nossa central de bate-papo e tudo sobre isso aí. É isso Tira aí. dúvidas e tudo mais. Galerinha, ficou claro? Então a Rosângela fazendo no nível 2, se eu entrar com um terço da mão, é um stop de 80 centavos, estaria com 10 ações e não com 500 lotes. Tem que voltar, não lembro a tabela de cabeça, mas se você quiser fazer a conta aí, Rosângela, Ela perguntou, nível Luciano. 2, se eu entrar com um testemunho stop de 80 centavos, eu entraria com 100 ações e não 800. Qual que é o preço da ação? Uhum. É a outra pergunta, tá, o Rosângela? Qual o valor dessa ação? Né? O valor da ação importa nessa quantidade de lotes que máximo que você tem que operar. Ok? Então, por exemplo, É o primeiro se filtro, for, por sinal, né? é isso, é o valor da ação, né, e o risco. São dois fatores que vai te influenciar na quantidade. E pensando em R$ 800, eu já estou falando aqui que é uma ação que está valendo no máximo entre 20 e 30, entendeu? Então, uma ação que vale de 20 e 30 não pode ter um stop de 80 centavos, né, Bertani? Acho que é mais ou menos essa a lógica que você falou agora, Exato. né? Eu entendo que uma ação que vale 20, R$ 22, que a gente costuma pegar muito, né, que é o meio de campo da bolsa ali, de small caps, né, que Larém, né, assim, Natura tá um pouco menos, mas Prio, né, tá nessa faixa de R$ 20. Uhum. Dificilmente vocês vão ver a gente fazendo. Petrobras tá na faixa de 20 a 30? Dificilmente vocês vão ver eu operando ela aqui com stop de 20 centavos, que seria 1% dela, né? Esse stop de 20 centavos seria aquele stop de... Porque o pessoal pode estar confundindo um pouco, Luciano, porque quando a gente fala de fluxo, né, eu comecei a falar de fluxo para eles, assim, vamos deixar um stop longo, que é o stop de proteção. Sim. E aí o stop de proteção, ele não precisará ser acionado, a gente vai ajustar, mas tem que estar na máquina. Porque a gente tem, primeiro, a gente está começando agora a filosofia do fluxo, a gente tem às vezes um pequeno delay, a gente tem alguns impeditivos que para falar a pessoa assim, zero agora, nesse exato minuto, né? Minha Então, internet pode cair, igual aconteceu exato. na sexta. Então, pessoal, talvez isso possa estar gerando um pouquinho mais de dificuldade para entender essa relação. Mas é o que ele está falando, dificilmente vai ser um stop de 20 centavos. Mas se for, você tem uma tabela para poder comparar. Primeira linha, você vai procurar o nível de preços. Segunda, qual é o nível que você está operando, para você ter ali uma base. Sabe E isso é uma como? sugestão, né, Luciano? Também não é Uhum. uma É, obrigatoriedade. é isso que eu queria dizer aqui. Uma sugestão também nesse caso aí, galera. Até respondendo o Montanari, percentual. É, Se eu trabalho com stop diário de 250, gente, eu não vou gastar todas as balas num trade ou em dois trades. Eu quero pelo menos operar, tentar dar 5 tiros. Então seriam 5 operações que dariam um stop de R$ 50 cada. Então eu fico sempre na cabeça com esse número, tá? Entre 50 e R$ 60, mas vamos arredondar para 50. R$ 50 de stop financeiro, ok? É o parâmetro que eu tenho aqui para poder falar assim, ó, o stop, por exemplo, se eu estou entrando num AVWAP, né? É aquela história, né, cara? Aí a gente vai ter que ir pro book, vai ter que ir pro times, identificar onde estão esses stops. Mas o stop de segurança que o Bertan está falando é justamente para proteger pelo menos esses R$ 50, ou que seja Uhum. 100, né? Vamos dobrar isso, né? Um stop de segurança você pode esticar ele um pouquinho, seria R$ 100, que dá acima de um limite de 50 por operação que eu estou propondo. Estou sugerindo, na verdade. Exato. Não, é exatamente isso. É para vocês terem um parâmetro, pessoal. A ideia, aqui nada está escrito na pedra, né? É vocês terem um parâmetro do que melhor pode ter agora, com base em números, do que o Luciano tem muita experiência, do que a gente está trazendo para vocês para poderem aí se embasar. E, Rosângela, imagina, não tem que pedir desculpa de nada, a gente está aqui para Não, tentar que ao isso. máximo sanar as dúvidas de vocês. Então, o Rabelo vai distribuir isso daí nos canais para vocês vão ter essa tabelinha. E na Arena, todos os dias ali com o Luciano, comigo, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas. É uma tabela que o Luciano está muito mais envolvido. Eu gosto da metodologia dela, eu acho muito inteligente e vai muito em linha com o que eu gosto. Como que o Bertani opera? Eu opero sempre o mesmo financeiro. Eu estou falando do Bertani Trader. Então vamos lá, eu sempre. No mercado, a gente tem alavancagem. Então, quando você tem um pouquinho mais de experiência, você pode usar alavancagem. Então, por exemplo, todas as minhas operações eu uso R$ 100 mil. Independente se estou operando Vale ou se eu estou operando Magalu. Só que se eu vou operar Vale, eu vou comprar 1.200 papéis. Se eu vou operar Magalu, eu vou comprar 50 mil papéis. Então, é basicamente o mesmo racional da planilha do Luciano. Só que a dele está bem aí didática para vocês poderem entender. É isso, né, Luciano? É isso aí.
O Alexandre perguntando aqui também do layout, é outra demanda aí que a gente está tendo, né? Sim, a gente vai disponibilizar, tá? Estamos discutindo a melhor forma de distribuir isso, né, Bertano? Eu acho que Sim, a ideia é jogar aí numa nuvem da vida e tentar distribuir para vocês, ou lá no dentro do, cloud. tra- do Telegram, né? É Uhum. outra forma também. Gilmar aí também dizendo a galera que bem esclarecedor e tudo. É uma evolução, galera. Eu sei que é um assunto muito novo, né? A gente tem que ter paciência para poder absorver o conteúdo de uma forma que não, digamos, assuste e também que você consiga acrescentar isso no seu operacional para o dia a dia aí, nas operações do day trade, né? De mercado de ações. Exato. E são 7 dias de fluxo, né? Mas parece que a gente tá aqui num negócio tão intenso, parece que são 7 semanas já, né? É, Mas é porque a gente vive demais isso, a gente é muito feliz fazendo isso, a gente é realmente bastante apaixonado e a gente quer passar essa paixão para vocês. Luciano, a aula é tua, eu tô te convidado, mas acho que a gente bateu a meta, cara. batemos a meta, foi bem produtiva no meu entendimento aqui. Acho que eu consegui trazer para a galera, lógico, vai pintar, né, dúvidas aí, tem gente que vai ver o gravado depois, mas a gente está à disposição, tá, galera? Meus canais estão aí, né, à disposição, tem lá no Instagram, tá aqui embaixo, né, tá aqui no letreiro aí, meu Instagram. Tô à disposição aí para qualquer dúvida, sugestão, crítica, enfim, estamos lá para aprender e evoluir. É isso aí. Valeu, Luciano. Obrigado aí Valeu, meus também. amigos, Obrigado pelo obrigado aí a convite. todos. Valeu, pessoal. Até amanhã Valeu, cedo. obrigado pela presença aí, Bertani, bora descansar. Se Deus quiser. Valeu, meu amigo. Sempre que precisar. Um abraço. Valeu.